Olá, meu nome é Williams Martins, sou instrutor de treinamento HP da linha PPS e hoje nós vamos falar de OfficeJet Pro X, né? Estamos falando de uma impressora de grande volume, né? Para uma empresa média até grande porte, dependendo da utilização de impressão da empresa, tá? OfficeJet Pro X, hoje no mercado nós temos bastante a ideia de utilização somente de laser. Sim, nós temos mercado a laser, também são impressoras pro segmento, mas nós também temos OfficeJet, né, uma impressora jato de tinta, né, vamos dizer assim, é tanta tecnologia que não deveria nem se chamar jato de tinta, porque é bem diferente das impressoras convencionais quando a gente pensa na linha DeskJet, né. A OfficeJet Pro X já tem um grande diferencial. A ideia dela é que ela seja mais rápida, né? Quando você pensa, muitas vezes, numa impressora jato de tinta, você pensa em quanto tempo vai demorar para fazer a impressão, né? Ficar lá esperando, tomar um café, voltar para a mesa, né? E a OfficeJet Pro X tira toda essa ideia de demora, né? É o dobro da velocidade e a metade do custo da impressão quando a gente compara dentro de uma laser. Então vamos conhecer um pouquinho. Também sem perder, claro, a alta qualidade na impressão. Como é que eu consigo ter o dobro da velocidade, né, com a metade do custo de impressão quando comparado com uma laser? Nós temos uma tecnologia na OfficeJet Pro X chamada tecnologia PageWide. Como é que funciona, né? A cabeça de impressão ela é integrada. Como funciona hoje uma impressão convencional? Nós temos a cabeça de impressão fazendo o movimento para fazer a impressão na página e o movimento da página. E se nós tirarmos um dos movimentos, apenas a página fazer o movimento e a cabeça de impressão fixa, nós temos o dobro da velocidade. Essa é a ideia básica da tecnologia PageWide. São 42.240 bicos de tinta jogando a tinta dentro da impressora, né? São até 55 papéis por minuto, né? Isso é muito rápido. Se você fazer um conjunto, apenas 5 segundos para ser um papel, uma folha, né, de impressa por segundo, né, e até 1 bilhão de gotas por segundo. Mas aí só para conhecer um pouquinho de como é essa cabeça de impressão. Nós temos 10 filetes, né, um do lado do outro, como consta na foto, cada um fazendo a sua impressão individualmente. Dentro desses 10 filetes ainda temos mais 10 linhas de impressão, né, então, que funcionam individualmente. E eles ficam alternando em si, né? Isso é como se fosse uma redundância da utilização da cabeça de impressão. É como se, Williams, mas e se, enfim, depois de 2 anos de uso, uma dessas linhas não funciona? Nós temos mais 9 linhas nos filetes de impressão. E se mais uma, 8. Então, realmente, pensando na durabilidade e menor manutenção, essa cabeça de impressão tem o melhor. Ela tem a largura de uma folha A4 para que seja feita a impressão no papel por inteiro, tá? E aí, só para vocês terem uma ideia, os cartuchos utilizados na OfficeJet Pro X são cartuchos de alto desempenho, são 9.200 impressões em preto e 6.600 em colorido, tá? Então, realmente é indicado para uma empresa de médio ou até para grande porte, né? Ou uma empresa de pequeno porte que tem uma quantidade de impressões muito alta mensal. E sempre pensando no impacto ambiental, essa impressora é certificada com Energy Star. Existem muitas empresas que são voltadas para a ideia do TEI verde e tudo mais e precisa ter alguma certificação na empresa voltado a fins ambientais e tendo dentro do seu parque de impressoras e computadores, entre outros dispositivos, tem que ter certificações voltadas a isso, tá? Só para vocês terem uma ideia de algumas vantagens que nós temos, né? Só repetindo, são 55 papéis por minuto, né? Então isso é muito rápido. A impressão nos dois lados, né? Que é o duplex, né? Isso economiza 50% de papel, quando a gente pensa que quando não há necessidade, né, de apenas imprimir de um lado. Modo de economia de energia, auto-on, auto-off, né, desligamento automático, religamento automático ao mandar uma impressão. Segurança, senha de administrador, né, então para administrar as configurações. Bloqueio do painel de controle, perfil de usuário do uso do ePrint, né, que no caso do ePrint é mandar o e-mail com o arquivo anexado, só que não é qualquer e-mail, cadastra os e-mails que vão utilizar isso, tá? Outro diferencial, existe uma firmware, né? Uma atualização de software da impressora, que aí eu consigo colocar
gerenciamento seguro, né? Quer dizer, o usuário ele vai colocar uma senha para acessar, para conseguir fazer a impressão diretamente na impressora. Isso somente na multifuncional, tá? Que tem a tela touch. E aí eu fazendo essa atualização eu consigo colocar perfis de usuários diferentes, eu consigo colocar se o perfil daquele usuário vai fazer a impressão em colorido, se ela vai fazer apenas a impressão em preto. Então isso é um grande diferencial que tinha somente em impressoras de larga escala, com pote até maior, e agora nós temos dentro da OfficeJet Pro X, né? Então é só fazer a atualização, a retenção automática de trabalhos para impressão. Mas aí é bem simples para fazer a retenção, apesar dela não vir com memória bastante para fazer a retenção automática, apenas utilizar, colocar um HD externo ou um pendrive na parte traseira, na USB traseira da impressora, e ao mandar a impressão ele já vai fazer a retenção e a fila para que seja feita a impressão, tá? Isso é um grande diferencial, muitas vezes a pessoa manda a impressão para que a impressora execute o serviço e desconecta ou sai e acaba perdendo ali a impressão pela metade porque a impressora não faz a retenção. Então com essa atualização eu já consigo a retenção, eu já consigo colocar senha para o usuário, eu consigo colocar perfil de impressão para o usuário colorido ou preto, tá? Então isso é um grande diferencial que nós temos com esta atualização. E para a parte de administração da impressão, nós temos o WebJet Admin, né, que aí eu consigo verificar o quanto foi gasto, quantas impressões foram feitas e tudo mais dentro de um parque de impressoras, que tenha várias impressoras que tem esse recurso, tá? E aí saber se um departamento está imprimindo mais colorido, o outro está imprimindo mais preto, e aí eu consigo ter um controle muito maior dentro da minha empresa. Mas lembrando, muitas vezes não precisa ser necessariamente um grande pote para essa impressora. Realmente é a quantidade de impressões que você faz por mês, né? O ciclo mensal recomendado dela é de em torno de 4.000 impressões por mês. Então já é uma impressora que já faz um grande volume de impressão e para empresas de médio porte, e a gente consegue ter um controle bem maior, né? Nós temos alguns recursos, como, por exemplo, fazer o escaneamento e já fazer a gravação daquele arquivo digitalizado dentro de uma pasta dentro da rede, tá? Então, você consegue capturar e fazer a rota de gravação disso. Isso fica bem mais fácil do que mandar para o computador, do computador você colocar dentro da pasta. Você já coloca uma pasta específica para as digitalizações, após a digitalização você encaminha dentro daquela pasta o destino correto, o destino final da impressão, tá? Mandar por e-mail, isso já é um recurso normal, né? Então você já coloca o e-mail e já consegue mandar diretamente por e-mail aquela digitalização. O ePrint, né, não preciso falar, Energy Star, dentro do meio ambiente, né, menor consumo de energia, além do Planet Partners Program, que é o descarte correto dos cartuchos através da HP, né, e aí só alguns recursos em destaque, né, alimentador automático de papel, wireless, tinta com pigmento resistente à água, tá, isso é um diferencial. Quando você vai utilizar uma caneta marca-texto, normalmente, né, quando se pensa numa impressora que é jato de tinta, você pensa que a tinta ali vai borrar na hora de você usar o marca-texto, né? As nossas tintas na linha OfficeJet Pro X são tintas pigmentadas, né? Então você pode acabar de fazer a impressão, utilizar o marca-texto e não vai borrar a folha, não vai soltar a tinta ali, tá? O Wireless Direct, né? Então a possibilidade de você fazer a impressão através do wireless se conectando diretamente para a impressora, sem precisar de um roteador ali no ambiente. Conexão de rede, isso é um importante, né? Quando a gente fala de OfficeJet, e sempre conexão de rede. Impressão frente e verso. E vamos conhecer aí a impressora. Nós temos a 451DW, né? A única diferença entre a 451 e a 476DW realmente é a parte de cima da parte do scanner, tá? Existem algumas empresas que não têm a necessidade de escaneamento, ou tem algum scanner específico, ou até algum scanner profissional, tá? Da linha profissional, até mesmo da HP que nós temos em disponibilidade. Ou então um espaço um pouco mais reduzido, enfim, N motivos para ter apenas uma impressora, né, de alto desempenho. Até mesmo por uma questão de custos e tudo mais, nós temos essa opção. O ciclo mensal total dela é de 50 mil por mês, são 4.000 recomendados, então, como eu disse, é uma empresa de médio até para grande porte, né? Tecnologia PageWide são 2 vezes mais rápidas, são 55 papéis por minuto, e aí dentro da mesma ideia, nós temos a X
476DW, aí nós temos o ADF, né, o puxador de papéis automático, né? Só lembrando, dentro das duas, nós temos a bandeja 1, que é a bandeja lateral. Essa bandeja lateral, ela é prioridade para utilização para impressão. Significa o quê? Eu tenho lá 500 folhas na bandeja 2, vou fazer uma impressão no papel carta. Então tem que tirar as 500 folhas, fazer o ajuste dentro da bandeja, fazer a impressão no papel carta, tirar o papel carta, colocar de volta as 500 folhas. Não há a necessidade disso, né? É só utilizar a bandeja 1, a bandeja auxiliar lateral, e aí ele vai dar sempre prioridade de puxar o papel dessa bandeja lateral. E ainda dentro da 476DW, né, nós temos o ADF, puxador de papel automático duplex, né? Então fazer o escaneamento dos dois lados, e o vidro ofício, tá? Hoje, essa é a apresentação que nós temos para falar um pouquinho da OfficeJet Pro X, né? Nós esperamos que isso ajude bastante nas vendas desses produtos, alavanquem bastante a venda desses produtos, principalmente muitas vezes por falar que é uma jato de tinta para ambiente profissional de médio, né? De pequeno, médio e até, quem sabe, grande porte, dependendo do perfil da empresa, e ter essa ideia, né, de que também pode ser utilizado uma jato de tinta para o ambiente corporativo de médio até grande porte, né? Muito obrigado e até a próxima.